Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre essa obra aqui, A Arte da Guerra do Sun Tzu. Tá? Essa obra, A Arte da Guerra do Sun Tzu, ela é uma obra muito famosa, tá certo? Mas existe uma outra obra que não tem o mesmo nível de fama que essa daqui, mas que tem o mesmo nome que essa daqui, que é a chamada Arte da Guerra do Maquiavel. Tá? Então, colocando essas duas artes da guerra lado a lado, uma com a outra, a arte da guerra do Maquiavel e a arte da guerra do Sun Tzu, quais são as diferenças e semelhanças entre essas duas artes da guerra? Tá? A arte da guerra do Maquiavel, tá? Ela é muito mais física. A arte da guerra do Sun Tzu, ela é muito mais psicológica. A arte da guerra do Maquiavel é mais difícil de tu colocar na prática se tu é general de algum exército do século XXI. A arte da guerra do Sun Tzu é mais fácil de qualquer general de qualquer época colocar na prática, porque o Sun Tzu ele vai usar ideias psicológicas, ele vai usar estratégias muito mais psicológicas do que físicas. Por isso que ao longo da história, muitos exércitos têm usado a arte da guerra do Sun Tzu e têm deixado de lado a arte da guerra do Maquiavel, né? Porque a arte da guerra do Sun Tzu ela é muito mais psicológica, ela é muito mais a arte da guerra do Sun Tzu ela é muito mais psicológica, ela é muito mais no sentido de estratégia mesmo. Por exemplo, o Maquiavel ele vai falar para nós algumas coisas interessantes. Por exemplo, que fazer a guerra, tá? Fazer a guerra ocorrer o mais rápido e breve o possível, a fim de que o país não tenha despesas excessivas, essa é a verdadeira arte da guerra. Ou seja, quanto mais rápido uma nação puder vencer a outra nação, melhor, né? E quanto menos estragos a nação vitoriosa puder fazer em cima da nação que perdeu, melhor ainda. Por quê? Porque quando uma guerra ela se prolonga muito, além daqueles mantimentos e daquela quantia em dinheiro que a nação deu para o general para vencer aquela guerra, além daqueles mantimentos chegarem ao fim e a nação ter que redobrar aqueles mantimentos e enviar novos mantimentos para o seu exército, para o seu general, ainda está o seguinte caso: a nação vai começar a diminuir o seu dinheiro nos cofres públicos, porque ela vai ter uma despesa maior na guerra. Consequentemente, ela vai ter que exigir mais impostos dos seus cidadãos, dos seus moradores, e isso vai acabar fazendo com que as pessoas da sua nação comecem a empobrecer de uma tal maneira que, mesmo que a nação vença a guerra, a vitória passa a ter um gosto de derrota. Por quê? Porque aquela nação ela teve que gastar muito dinheiro em cima daquela guerra, ela teve que exigir muito imposto dos seus moradores, e os moradores tiveram que abrir mão muitas vezes do básico, do básico, do básico para poder continuar vivendo. Então aquela vitória ela vai ter um gosto de derrota. Tá? Então, quanto mais rápido um general conseguir vencer uma guerra, e quanto menos mantimentos ele puder gastar, e quanto mais ele puder aproveitar mantimentos dos exércitos inimigos e poupar os cofres públicos do seu próprio país, melhor é. Então esse general ele vai ter uma fama internacional, tá certo? Então fazer tudo o mais rápido possível e, se possível, vencer sem derramar uma gota de sangue, tá? Ou seja, o Sun Tzu ele defendia a ideia de que se tu puder vencer um exército inimigo sem precisar derramar uma gota de sangue, melhor ainda. Ou seja, o Maquiavel ele não via como uma necessidade você ter que vencer através de forças armadas. O Sun Tzu ele defendia a ideia de que o ideal é você vencer a guerra de maneira psicológica, tá? Derrotar os inimigos de maneira psicológica sem precisar derramar sangue, tá? Depois ele vai falar para nós que dos 7 erros que se comete e dos 5 elementos necessários à vitória. Aí ele vai falar na página 38 aqui dessa edição aqui da LPM Pocket. Ele vai falar para nós que os 7 males cruciais primeiro, executar cegamente ordens tomadas na corte segundo o arbítrio do príncipe sem se ater às circunstâncias. Ou seja, às vezes o rei ou príncipe ele manda o general fazer uma coisa,
Só que na prática aquilo ali é impossível de ser executado, porque muitas vezes o príncipe ele não tem experiência na arte da guerra, ele não tem experiência em lutar guerras. Então o general muitas vezes vai ter que abrir mão das ordens do seu próprio líder para poder vencer aquela batalha, né? E trazer a vitória para o príncipe, diga-se de passagem. Segundo, tornar os oficiais confusos, despachando emissários que ignoram os assuntos militares. Terceiro, misturar regras próprias à ordem civil e à ordem militar. 4. Confundir o rigor necessário ao governo do Estado e a flexibilidade que o comando das tropas requer. 5. Dividir a responsabilidade. 6. Disseminar a suspeita que engendra a desordem. Um exército confuso conduz à vitória do inimigo. E 7. Aguardar ordens em todas as circunstâncias. Isso equivale a esperar a autorização de um superior para apagar o fogo, antes que a ordem chegue. As cinzas já estarão frias. No entanto, está escrito no código que se deve consultar o inspetor nesse assunto. É como se ao edificar uma casa na beira de uma estrada, fôssemos pedir conselho aos passantes. O trabalho ainda não estaria terminado. Este é o meu ensinamento. Depois ele vai falar para nós que para vencer os inimigos, 5 circunstâncias são necessárias. Primeiro, saber quando combater e quando bater em retirada, ou seja, quando lutar e quando fugir, né? Segundo, saber lidar com pouco e o muito segundo as circunstâncias. Terceiro, compor habilmente suas fileiras. Quarto, preparar-se prudentemente para afrontar o inimigo potencial. Não prever, dando como pretexto a inferioridade do adversário, é o maior dos crimes. Estar preparado independentemente de qualquer contingência é a maior das virtudes. E quinto, evitar as ingerências do soberano em tudo que executar, para a glória de seus exércitos. Esses são 5 caminhos da vitória. Bom, depois ele vai falar que a organização é importante e saber os nomes dos oficiais, de todos os oficiais e subalternos, é importantíssimo, porque pode acontecer de um soldado inimigo se meter ali no meio do exército e ser tantos os oficiais e tantas pessoas que eles acabam causando desordem dentro do exército. Então, para evitar isso, o ideal é o general saber o nome de todos os oficiais saberem o nome de todos os seus subordinados e assim por diante, para que não aconteça, né, de um soldado inimigo se meter ali no meio e começar a dar ordens ali e acabar destruindo o exército, tá certo? Depois ele vai falar que é importante saber manipular os adversários, né? Na página 42, né? Na página 42, nós temos uma estratégia que foi usada pelo Vietnã, e por isso os Estados Unidos não venceram a guerra do Vietnã, porque o Vietnã usou as estratégias da arte da guerra do Sun Tzu, lembrando que o Vietnã é um país pequenininho quando comparado com a grande nação norte-americana, né? E mesmo assim os Estados Unidos não venceram a guerra, né? Os generais hábeis na defesa devem esconder-se no âmago da terra. Os que querem brilhar no ataque devem elevar-se aos céus. Para colocar-se na defensiva contra o inimigo, é preciso esconder-se no seio da terra como os veios d'água que não se sabe de onde manam e cujas ramificações são insondáveis. Assim, ocultarás todas as tuas diligências e serás impenetrável. Aqueles que combatem devem elevar-se nas alturas, ou seja, devem combater de tal forma que o universo inteiro vibre com o estrépito da sua glória. Isso foi uma estratégia usada pelo Vietnã. Na famosa guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã, os soldados do Vietnã eles se escondiam debaixo da terra, né, dentro de florestas e dentro de lugares que tem bastante lodo, né? E o que acontecia? Quando os soldados norte-americanos passavam por ali, eles não sabiam que tinham vários soldados inimigos escondidos debaixo da terra, e de repente um sentia um tiro, né, vindo de baixo para cima, morria ali mesmo. O outro sentia um outro tiro vindo de baixo para cima, e eles não sabiam de onde estava vindo aqueles tiros, aquela morte. Eles atiravam para tudo que era lado, mas as próprias rochas, né, protegiam os soldados inimigos. Então foi muito interessante. Por usar as estratégias da arte da guerra do Sun Tzu, o Vietnã ele conseguiu impedir uma derrota terrível contra os Estados Unidos, né? Então, em determinado momento, é possível a invencibilidade. Ele vai dizer que a invencibilidade está na defesa e a possibilidade de vitória está no ataque, né? Então,
a arte da guerra do Sun Tzu é mais geral do que a arte da guerra do Maquiavel. Maquiavel dá conselhos mais detalhados acerca da formação militar, dizendo onde cada soldado deve ficar no exército na hora da guerra. Já Sun Tzu dá ordens mais gerais e psicológicas do tipo: fique esperto, analise a geografia do local e os sinais que as tropas inimigas estão lhe dando, etc. Na arte da guerra do Sun Tzu, nas artes da guerra do Sun Tzu e do Maquiavel se vê as diferenças entre Oriente e Ocidente. Isso são algumas anotações que eu fiz. Se você parar para analisar, o Oriente, ele valoriza muito mais questões psicológicas, questões da mente, questões dos pensamentos, valoriza muito mais o ambiente local do que o Ocidente. O Ocidente já é mais matemático, já é mais detalhista, já quer as coisinhas assim, desse jeito e tal. Então tu vê bem direitinho a diferença entre Ocidente, na arte da guerra do Maquiavel, e Oriente, na arte da guerra do Sun Tzu. Então, Oriente e Ocidente, tu vê exatamente aqui nessas duas artes da guerra. É interessante também que o Sun Tzu ele não faz nenhum esquema, assim, nenhum mapa esquemático, dizendo onde cada soldado deve ficar. A maneira como o Sun Tzu, inclusive, ele fala sobre os 9 tipos de terreno. Ele fala sobre lugares dispersos, né? Lugares dispersos seria muitas vezes o local perto da casa dos soldados. E aí, por ficar perto da casa dos soldados, muitos soldados vão acabar fugindo da guerra e indo para casa, né? Por isso que esse é considerado um lugar disperso. Então, lugares dispersos, lugares leves, lugares disputados, lugares de reunião, lugares cheios e unidos, lugares com várias saídas, lugares graves, lugares deteriorados, lugares mortíferos, são os 9 tipos de lugares que um general deve ter em mente, deve saber localizar onde ele está e onde ele deve colocar o exército dele para ter a vitória. Em determinado momento, o Sun Tzu ele vai falar para nós sobre a discórdia como sendo uma arte de guerra, tá? Então, promover fofoquinhas, discórdias, isso é considerado uma arma militar, tá? Quem pratica essa coisa, na verdade, está executando uma arma militar, está usando uma arma militar que é capaz de destruir um exército inteiro, inclusive. Então a discórdia e a fofoca é uma coisa tão poderosa que o Sun Tzu ele usa como uma arma militar e que, segundo ele, é capaz de destruir exércitos inteiros e foi usado exatamente para destruir exércitos inteiros em guerras antigas. Então é interessante que o Sun Tzu ele defendia a seguinte ideia, que o ideal é tu pegar soldados do teu exército, disfarçar eles com a mesma roupagem do exército inimigo, né, do exército que tu quer derrotar, e, né, enviar ele para o exército inimigo, e lá no exército inimigo, esse soldado ele deve fazer fofoquinha do seu general, né, do general daquele exército que ele está simulando pertencer, fazer fofoquinha para os soldados começarem a desacreditar na guerra, desacreditar nas ordens do seu general, desacreditar nas ordens do seu oficial, desacreditar nas ordens do seu superior. E assim, de tanto promover a dúvida dentro do exército inimigo, os soldados do exército inimigo vão começar a fugir da guerra porque eles vão achar que o seu general já não sabe mais o que ele está fazendo, que os seus oficiais já não sabem mais o que eles estão fazendo. E aí eles vão começar a fugir. E essa é uma estratégia de você vencer uma guerra sem lutar, entendeu? Porque isso vai promover a defasagem no exército inimigo. Eles vão fugir. Interessante que a primeira vez em que a arte da guerra, em que Sun Tzu foi apresentado, diz que ele entrou no palácio do rei, a pedido do rei. O rei disse: eu fiquei sabendo que você pode fazer qualquer exército se tornar vencedor. E o rei mandou Sun Tzu treinar as mulheres do seu harém. E o Sun Tzu, em determinado momento, ele vai matar 2 mulheres do harém, as preferidas do rei, que o Sun Tzu tinha colocado ali como oficiais, né? Exatamente para mostrar para as outras que ele não estava brincando. E aí as outras começaram a obedecer ele, e quando o rei viu, o harém dele, né, tinha se transformado num verdadeiro exército, né? As meninas do harém já sabiam até quais eram as posições de ataque, de defesa, de drible, eram verdadeiros soldados de guerra. Então Sun Tzu defendia essa ideia, que se tu observar essas regras direitinho aqui,
tu vai vencer, não importa quem tu seja.